Pronto, tá ótimo. Tá bom. Primeiro, obrigado aí a quem permaneceu até o final aí, aguentando todas as aulas. Onde eu consigo ver os participantes? Não, assim talvez. Não, muito grande. Peraí, um minuto só. Tá, sempre melhor, eu consigo ver mais gente. Tá bom. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre os meus trabalhos com o Wellington, mas também em conjunto com Alfonso Artigue e também José Vietes. São professores da Universidade da República no Uruguai. Bem, todos os trabalhos são relacionados com esse problema de classificar como são os homeomorfismos CW expansivos que satisfazem a propriedade de sombreamento. Tá? Classificar de alguma maneira, né? A maneira de classificar também faz parte do problema aí, né? Como classificar os homeomorfismos CW expansivos com sombreamento. Lembra que a gente tem uma classificação dos homeomorfismos que são topologicamente hiperbólicos, né? Pelo menos no toro. Em superfícies, né, de maneira geral. Todas as superfícies, o Hiraj e Leibovitch provaram que todos os homeomorfismos topologicamente hiperbólicos em superfícies são definidos, né, basicamente no toro e são conjugados a nós lineares. Então temos aí esse problema de classificar de alguma maneira, né? O ideal sempre é classificar a partir de conjugações topológicas, né, coisas assim, mas tentar de alguma maneira, né, dividir como são, ter um bom entendimento de como são os homeomorfismos CW expansivos com sombreamento. Aí lembra um pouquinho como é que é a diferença das definições de CW expansividade para expansividade. De fato, é que a expansividade você pega quaisquer par de pontos do espaço, então necessariamente a órbita deles tem que se afastar em algum momento. Tá? E a CW expansividade, que foi definida pelo Cato, ela quer dizer que se você pega um contínuo de pontos, o CW vem de continuum-wise, né? Então, se você pega um contínuo de pontos diferentes, não trivial, tá? E aí você olha a órbita desse contínuo, alguma hora o diâmetro desse contínuo cresce. Tá? Então é uma propriedade bem mais fraca do que a expansividade. A expansividade fala que quaisquer par de condições iniciais diferentes que você pega, necessariamente a órbita deles tem que ter bem ou passado ou futuro bem diferentes. Né? Tá? Mesmo tão próximo quanto você queira. Né? Condições iniciais muito, muito, muito próximas, mas eles têm necessariamente ou passado ou futuro diferente. Lembra que isso tudo está no contexto também da sensibilidade às condições iniciais do LORE. Tá? E aí, então, temos alguns resultados aí nessa direção de como classificar esses sistemas. Tá? Claro, queremos ter mais resultados aí. A gente tem trabalhado também com a Mayara e com a Matô, no caso de sensibilidade às condições iniciais, tentando obter aí alguns resultados também. Mas na aula de hoje a gente vai se restringir ao caso CW expansivo e ver tudo que a gente, quase tudo aí o que a gente tem feito nessa direção de classificação desses sistemas. Bem, aí o Wellington falou que tem vários fenômenos diferentes, na verdade, de CW expansividade, né? Tem várias maneiras de você expandir contínuos. Né? Você pode, por exemplo, tem a definição de N expansividade que ele falou. Ou seja, você expande qualquer conjunto que tenha N pontos. Se você tem N pontos, necessariamente o conjunto expande. Né? E é claro, você pode falar, por exemplo, que... bem, aí o Wellington deu vários exemplos lá, né? Em alguns também, ele nem chegou a falar, mas também tem, né? Também exemplos do Alfonso e o B. Todas essas noções de N expansividade estão incluídas aí na CW expansividade. Então, são noções diferentes, né, que estão incluídas nessa CW expansividade. Tá? E uma outra noção que também está incluída nesse caso é o que seria assim, como se fosse a mais fraca possível antes da generalidade, né, dos CW expansivos,
É o que a gente chama de contavelmente expansivo. Tá? E essa noção, ou em inglês seria countably expansive, e a ideia é que também de maneira uniforme, existe essa constante uniforme, só que o seu homomorfismo ele expande qualquer conjunto que seja não enumerável. Tá bom? Bem, então se você pega bem, claro, você pode conter aí, né? Tá, então se você tem um conjunto não enumerável, então você tem algum iterado, né, n, tal que o diâmetro desse conjunto cresce mais que essa constante uniforme. Não interessa qual é o diâmetrozinho desse conjunto A, ele pode ser bem pequenininho, né? Mas se for não enumerável, então necessariamente ele tem que crescer. Tá? Então seria um passo intermediário aí antes da CW expansividade, né? Porque, claro, qualquer contínuo vai ser não enumerável, né? Tá? Então se você cresce um conjunto não enumerável, você cresce contínuos também. Então, de fato, essa noção de expansividade contável, enumerável, está contida aí dentro dos CW expansivos. Tá? Então seria de fato um último passo aí, né, dentre todas as implicações que o Wellington falou, né, de expansividade, 2 expansividade, n expansividade, também infinita expansividade, expansividade enumerável e finalmente a CW expansividade. Bem, e aí é uma observação, né, trivial, mas isso quer dizer que a bola dinâmica, né, que é exatamente esse conjunto, a interseção do conjunto estável local com instável local, de qualquer ponto, ela tem que ser numerável, né, para todo ponto, porque ou seja, porque se você tem uma bola dinâmica que é não enumerável, você está dizendo o quê, né? Você está dizendo, ou seja, você tem um conjunto não enumerável dentro de um conjunto desse aqui, da bola dinâmica, quer dizer que você tem um conjunto não enumerável que fica sempre pequeno, né? Quando você itera para o futuro e para o passado. Tá? É exatamente o que não pode acontecer, segundo a definição de contavelmente expansivo. Tá? Contavelmente expansivo quer dizer que você sempre cresce, ou no futuro ou no passado, os conjuntos que são não enumeráveis. Tá? Tá? Então, tem essa equivalência. Né? Então, essa é uma propriedade nas bolas dinâmicas, da mesma maneira que a expansividade, a CW expansividade. Tá? Mas, então, você sempre cresce conjuntos que são não enumeráveis. E aí a gente observa que lá no pseudonose na esfera, que a gente já viu aí que é CW expansivo, e ele não é contavelmente expansivo, exatamente por causa daquelas propriedades nos conjuntos estáveis locais que não são localmente conexos. E aí, então, você tinha um cantor diferente de arcos estáveis, todos no mesmo estável local, e esse cantor, cada um desses arcos intersectava o mesmo contínuo instável. Né? Então, quer dizer que você tem um cantor dentro de uma mesma bola dinâmica, e isso vale para qualquer x que seja transitivo, né? Que de fato é um residual de pontos da esfera. Então, a maioria dos pontos da esfera, um residual de pontos da esfera, tem uma bola dinâmica não enumerável. Tá? Então, esse aqui seria um exemplo, o pseudonose na esfera seria aí um exemplo de um homomorfismo, só que é CW expansivo, mas ele não é contavelmente expansivo. Tá? Bem, uma maneira fácil de criar, é meio, meio trivial e tal, mas se você pega um conjunto enumerável qualquer e coloca a identidade desse conjunto enumerável compacto, é fácil ver que, bem, o conjunto enumerável qualquer homomorfismo vai ser contavelmente expansivo, porque não tem conjuntos não enumeráveis, são todos, enfim, por vacuidade, digamos assim, né? Então, não tem muito o que se dizer. Né? Então, de novo, a gente vai estar se restringindo, né, de certa maneira, a espaços que sejam contínuos de piano, porque a gente está nesse cenário em que os homomorfismos são CW expansivos. Tá? Então, está trabalhando em contínuos de piano e nos restringindo, né, temos esse problema de classificar os CW expansivos com sombreamento, mas vamos nos restringir, no primeiro momento, a esses sistemas que são contavelmente expansivos. Tá, isso, de claro, já exclui o pseudonose da esfera. Tá? Então, a pergunta é, temos exemplos desses... ou seja, o Wellington falou de alguns exemplos. Bem, claro que temos exemplos dos contavelmente expansivos, todos com shadowing, com sombreamento, que são exatamente os exemplos dos N expansivos que o Wellington falou. Tá? E, de novo, tem esses exemplos, qualquer, por exemplo, a identidade num espaço numerável compacto, ele é contavelmente expansivo e tem propriedade de sombreamento. Tá? Não é difícil mostrar isso. E aí,
Então a pergunta é, será que em superfícies, né, ou espaços um pouquinho mais regulares, então, tá, tudo bem, mesmo em espaços feios, né, será que a gente consegue de alguma maneira classificar como é que seriam os contavelmente expansivos? Tem exemplos interessantes? E aí, esse é o nosso primeiro teorema, primeiro resultado aí. Nessa direção, bem, então você pega um homeomorfismo no espaço métrico compacto. A princípio eu não boto nenhuma hipótese no espaço métrico. Ele é contavelmente expansivo, tá? Então ele se dá expansivo, mas mais ainda ele expande os conjuntos que são não enumeráveis. Tá? E vou supor que ele satisfaz a propriedade de sombreamento também, e além disso que ele é transitivo. Tá? São basicamente as hipóteses que acontecem lá no pseudonauta da esfera, menos que ele, em vez de ser CW expansivo, você tem essa, eu estou supondo a hipótese de contavelmente expansivo. Tá? Então, o pseudonauta da esfera lembra que ele satisfaz a propriedade de sombreamento, ele é transitivo, tem pontos periódicos densos, mas ele não é contavelmente expansivo. Então, se a gente supõe que ele é contavelmente expansivo, aí, então a gente consegue mostrar, de maneira geral, que acontece uma situação completamente oposta ao que acontece lá no pseudonauta da esfera. A gente consegue mostrar que, de fato, você tem propriedades hiperbólicas nos estáveis locais. Tá? Então, os conjuntos estáveis locais estão contidos no estável, no mesmo estável. Os conjuntos instáveis locais também estão contidos nos instáveis. Claro, que nos pontos transitivos. Tá? Então, T mais é o conjunto dos pontos transitivos para o futuro, né? Os pontos que têm órbita densa para o futuro. Então, se você pega um ponto transitivo para o futuro, o estável local está contido no estável. E aí, os que são transitivos para o passado, o instável local está contido no instável. E em todos os pontos que são transitivos, tanto para o futuro quanto para o passado, então a bola dinâmica de todos os pontos é só para o ponto X. Tá? Então, o que a gente está mostrando aqui? No fundo, a gente está mostrando que o conjunto dos pontos transitivos ele é expansivo. Tá? Expansivo mesmo, a bola dinâmica de todos os pontos é só o próprio ponto X. Tá? Então, de novo, compara com o caso do pseudonauta da esfera. Tá? Então, lá no pseudonauta da esfera, o estável local você tem um cantor de arcos diferentes, no mesmo estável local. Os arcos vão estar em estáveis diferentes, não tem por que eles estarem no mesmo estável. Tá? Quando o ponto é transitivo, né, para o futuro. Quando o ponto é transitivo para o passado, acontece a mesma coisa, tem um cantor de arcos instáveis diferentes no mesmo estável local. E a bola dinâmica vai ser um cantor, né, lá no pseudonauta da esfera. Né, que exatamente o que eu estava falando. Né, tá? Mas se a gente supõe, por hipótese, que você não pode conter cantors em bola dinâmica, não pode conter conjuntos não enumeráveis em bola dinâmica, né? Ou seja, bolas dinâmicas são enumeráveis, então a gente prova que, de fato, você tem expansividade nos pontos transitivos. Tá, isso é uma coisa que a gente vai provar daqui a pouco, né? E um pouquinho mais ainda, se você coloca um pouco aquilo ali vale sobre qualquer espaço métrico compacto, não tem nenhuma hipótese sobre espaço, tá? Mas aí se a gente supõe um pouquinho mais, supõe que você tem uma superfície fechada, tá? Tá? Além de um espaço métrico, ele é uma superfície, sei lá, o toro, a esfera, ou toro, ou por aí vai, tá? Então, de fato, a gente consegue, além de mostrar só a expansividade nos pontos transitivos, a gente consegue mostrar a expansividade no espaço inteiro, tá? E a partir daí segue que você tem a hipervelocidade topológica, né? E aí você segue que você está no toro e tem que ser conjugado a uma nota, tá? Então é isso que a gente vai mostrar, tá? Então recapitulando, qual é a ideia? Temos exemplos de contavelmente expansivos por aí. Temos N expansivos, né? Todos N expansivos, infinitos expansivos, né? Por aí vários exemplos lá do Alfonso. Também tem os meus exemplos com o Wellington. Os nossos exemplos têm a propriedade de sombreamento, tá? Enfim, não são transitivos, mas tem duas propriedades aqui interessantes, né? A primeira é que os exemplos que o Wellington falou na aula passada, né? Eles não são definidos em superfícies, tem sempre uns pontos isolados lá que estão no espaço, do lado de fora, né? Que a gente colocava. E uma outra propriedade é que eles têm um número infinito de classes recorrentes por cadeia, tá? Então, eles não são transitivos. Então, o teorema meio que diz assim, né? Dado que você tem, né, uma regularidade aí no espaço, ou seja, você tem uma superfície, e dado que você tem uma certa indecomposibilidade da dinâmica, você não pode ter muitas classes, tem muitas classes,
Então, não tem exemplos novos de contavelmente expansivos com shadow, com sombreamento. Tá? É isso que diz o teorema. Tá, tá bom. Isso acabou de ser aceito aí no Proceedings da Sociedade, da American Mathematical Society, e estamos esperando aí sair a publicação em breve. Mas, tá, então a ideia é falar um pouquinho dos principais passos para provar isso, né? Porque isso, no fundo, é um teorema de classificação. A gente está classificando, claro, não todos os CW expansivos, mas essa classe, essa subclasse, que é bem maior que a classe dos expansivos, a princípio, né? Que é contavelmente expansivos, não é tão grande quanto a classe dos CW expansivos, mas é o que a gente mostra que, de fato, quando você tem uma certa regularidade aí, né, no espaço e na dinâmica, essa classe, na verdade, é a própria classe dos expansivos. Tá? Você não tem nada novo aí, né, nesse meio. Tá bom? Você tem os expansivos e os CW expansivos, e é isso, não tem nada aí nesse meio. Tá? De novo, com essas hipóteses de certa regularidade no espaço, né, de uma superfície, e uma certa regularidade na dinâmica também, que é do tipo. Tá? Então, tem você pode levar isso como um teorema de classificação. Tá bom? Tá, então vamos passar aí os próximos minutos aí, sei lá, 20 minutos, 30 minutos talvez, dando as principais ideias desses dois teoremas, tá? Então, lembra que a gente tem dois casos. Primeiro, um caso mais específico, que é esse caso, você tem uma superfície, está trabalhando em superfícies, tá? Então você tem mais estrutura para trabalhar e por aí vai. E segundo, temos o caso um pouco mais geral, né? Que a gente consegue, claro, um pouco menos, né? Se a gente tem mais regularidade, a gente consegue mais informações. Mas no caso, no espaço métrico compacto, a gente tem essa expansividade no conjunto dos pontos transitivos. Tá bom? No caso de superfície, você tem a expansividade no espaço inteiro. Tá? Observa aqui também que você fala, mas espera aí, mas o conjunto dos pontos transitivos ele é denso, né? Será que você não consegue passar a expansividade para o limite? Ou seja, você tem uma expansividade num conjunto denso, né? Será que você consegue passar a expansividade para o limite? E a resposta em geral é não, tá? Isso em geral não é verdade. Tá? Você tem um problema aí de uniformidade. Claro que se você tem uma certa uniformidade na expansividade, né? No tempo que cresce as coisas, aí tudo bem, você até consegue passar para o limite. Mas em geral, quando você vai mudando os pontos, os conjuntos podem ir demorando cada vez mais para crescer, e aí quando você vai para o limite você não cresce. Mas aí você tem esses problemas aí. Tá? São os problemas técnicos, mas que de fato a gente não consegue melhorar esse teorema sem nenhuma hipótese no espaço, como é o que acontece. Tá? Tá bom. Então, uma primeira noção que é importante para a gente, para provar, é o que a gente chama de expansividade assintótica. Tá? Então, aí a gente define esses novos conjuntos que a gente chama de conjunto C estável assintótico. Né? Ou seja, é o estável local de um ponto X intersectado com o estável desse próprio ponto X. Tá? E aí observa de novo, quando você está no caso expansivo, o estável local vai estar contido no estável, então essa interseção nada mais é do que o próprio estável local. Então o estável local, de fato, seria o estável local assintótico, né? Propriedades assintóticas. Quando você não está no caso expansivo, como a gente está trabalhando, né? No caso contavelmente expansivo, então você tem que esses conjuntos estão diferentes, né? E a gente pode considerar a interseção deles, tá bom? A mesma coisa vale para o instável local, e você intersecta o instável local com o instável do próprio ponto, e você contém o instável local assintótico. Tá? E aí, a mesma maneira que a gente considera a bola dinâmica, que é o estável local intersectado com o instável local do ponto, a gente pode considerar a bola dinâmica assintótica, que é o estável local assintótico intersectado com o instável local assintótico. Tá bom? Então, esse é o conjunto que a gente chama de bola dinâmica assintótica. E aí, bem, dado que a gente tem essa bola dinâmica assintótica, a gente pode definir o que seria a expansividade assintótica. Tá? Então, a gente diz que o homeomorfismo é assintoticamente expansivo se existe uma constante uniforme tal que a bola dinâmica assintótica ela é trivial para todo ponto. Tá? Bom, então, qualquer ponto... Né? Lembra, o que é a bola dinâmica
qual a diferença, né, digamos assim, da bola dinâmica assintótica para a bola dinâmica que a gente estava trabalhando? É que na bola dinâmica poderia acontecer que você tem dois pontos que ficam sempre próximos para o futuro e para o passado, né? Você tem duas condições iniciais que permanecem, né, sempre próximos quando você itera, tá? Mas elas poderiam permanecer afastadas, né? Igual eu estou fazendo com a mão aqui, né? A bola dinâmica assintótica, né? Se você tem dois pontos na mesma bola dinâmica assintótica, quer dizer que eles ficam sempre próximos, mas ainda, além disso, eles são assintóticos. Você vai iterando e eles vão se aproximando cada vez mais, né? Vão fazer. Para o passado, a mesma coisa. Eles ficam próximos, mas além de ficarem próximos, eles são assintóticos, tá? Então, essa noção de assintoticamente expansivo é uma noção um pouquinho mais fraca do que a expansividade. Tá? Porque poderia exatamente, ou seja, você poderia ter um homeomorfismo que é assintoticamente expansivo, que quer dizer que você nunca pode ter dois pontos que ficam próximos e são assintóticos, né, no passado, mas você poderia ter dois, ele poderia não ser expansivo, ele poderia ter dois pontos na mesma bola dinâmica que ficam próximos, mas não são assintóticos, né, no passado. E aí isso acontece bem claro, na verdade, naquele exemplo que o Wellington falou da última aula, dos N expansivos com sombreamento. Que você pegava o toro, o anódromo linear no toro, e colocava várias órbitas periódicas do lado de fora que acompanhavam órbitas periódicas no toro. E aí essas duas órbitas periódicas, elas ficavam sempre próximas, né? Elas iam e voltavam, ficavam sempre próximas. Você tem duas órbitas periódicas na mesma bola dinâmica. Mas como elas são periódicas, elas nunca vão poder ser assintóticas. Elas sempre ficam, né, próximas, mas não podem convergir uma para outra porque elas são finitas, né? Tá bom? Então, a princípio, num assintoticamente expansivo, poderia acontecer que a bola dinâmica não seja trivial, né? Mas a bola dinâmica assintótica vai ser trivial, e é exatamente o que acontece. Aquele exemplo, ele é N-expansivo, ele tem sombreamento, mas ele, além disso, ele também é assintoticamente expansivo. Tá bom? Quer dizer que as bolas dinâmicas assintóticas são triviais, mas não necessariamente as bolas dinâmicas. Tá? Ficou clara a diferença aí da expansividade com a expansividade assintótica? Então, o primeiro passo para o teorema, lembra que a gente quer pegar contavelmente expansivo com a propriedade de sombreamento, que seria uma generalização aí da hiperbolicidade topológica, e supondo transitividade também, a gente quer provar a expansividade, a gente consegue provar a expansividade nos pontos transitivos, né? Tá? Mas a gente vamos na direção de provar isso, mas a gente sempre consegue provar que essas três propriedades implicam a expansividade assintótica. Tá? Então, esse é o primeiro passo da demonstração do teorema. Tá? Então, contavelmente expansivo, propriedade de sombreamento, junto da transitividade, implica a expansividade assintótica. Tá bom? Então, tá. Como é que a gente prova isso? As ideias são exatamente aqueles conjuntos que o Edson falou que seriam as semiferraduras. Bem, a ideia está contida nesse desenho, tá? E é o seguinte, né? Então, suponha que você não seja assintoticamente expansivo. Lembra que aqui a gente já está supondo sempre, eu não vou repetir, mas a gente está sempre supondo contavelmente expansivo, sombreamento e transitividade. Então, suponha que não seja assintoticamente expansivo. Então, quer dizer que você consegue dois pontos que estão na mesma bola dinâmica assintótica. Certo? Então, quer dizer que você tem esses dois pontos, esse carinha aqui e esse outro aí. Bem, eles ficam sempre próximos quando você vai para o futuro e para o passado, mas além disso, eles são assintóticos. Então, eles se aproximam de novo aqui, lá no futuro. Tá? É a mesma coisa que no passado. Esses dois pontos se aproximam no passado. Tá? Porque você está supondo que o seu sistema não é assintoticamente expansivo. Tá? Então, tem dois pontos na mesma bola dinâmica assintótica. Eles vão, tá? Tá, então, como eles ficaram bem pertinhos aqui no futuro, pode ficar tão perto quanto você quiser, né? Não interessa, tá? Aí o que você faz é o seguinte, você pega, lembra que a gente está supondo transitividade, então tem uma órbita densa, então você pode supor que tem uma órbita, um ponto Z aqui, que está aqui pertinho desses dois pontos, e aí você vai iterando ele vai passando aí pelo espaço, né? E alguma hora ele volta aqui pertinho desses dois pontos, tá? O X e o Y, tá? Pela transitividade, tem uma órbita que sai daqui e vai para lá. E aí o que acontece é o seguinte, a gente consegue criar, nesse caso,
É o que a gente chama dessas semiferraduras, tá? São conjuntos compactos e periódicos que você consegue uma semiconjugação com um shift de 2 símbolos. Tá? Lembra que a gente falou do shift de 2 símbolos, tá? Então, tem uma semiconjugação, quer dizer que ele está no diagrama, ele está por cima, então quer dizer que você tem, dinamicamente, também como espaço, você é mais complexo do que um shift de 2 símbolos, tá? Essa é a ideia. Então a gente consegue construir compactos invariantes, periódicos, na verdade, né? Invariantes Press-Nain, que a gente chama de semiferraduras, que são mais complexos do que o shift de 2 símbolos. Aqui. Claro que a gente tem essa estrutura, já vou falar como a gente constrói, mas então, como eles são mais complexos, né? Então quer dizer que, em particular, esse conjunto K aqui, ele é não enumerável, tá? E também tem entropia positiva e várias outras propriedades boas que você acaba tirando do shift. Tá? Enfim, então como ele é não enumerável, você vai contradizer o fato de que o seu sistema ele é contavelmente expansível, porque esse conjunto K ele vai ficar sempre, né, pequeno, tá? Ele é periódico e volta, e aí fica lá, e volta, tá? Então essa é a ideia. Se você tem dois pontos que estão na mesma bola dinâmica e eles são assintóticos para o futuro ou para o passado, né, aí você consegue criar essas semiferraduras, tá? Então essa é a moral da história. E a ideia de criar é meio simples aqui. Ou seja, observa o seguinte, imagina que você começa com esse ponto aqui de cima. Né? Você pode... São dois símbolos, né? O 0 ou 1. Então, imagina que você associa a esse ponto x o número 0 e ao ponto y o número 1. Tá? Então, imagina que você começa com a seguinte pseudo-órbita. Você começa no x, né? Vem até aqui, aí pula para o z, dá a volta. Aí agora, aqui, você tem a opção de pular para o x ou para o y. Tá? Aí você vai escolher se você quer pular para o x ou para o y. Se você pular para o x, você vai colocar um outro número 0 na sua sequência que você está indo na órbita do x. Se você pular para o y, você vai colocar um número 1 na sua sequência que você está indo pela órbita do y. Tá? Então você segue, imagina que você segue pelo y, então agora a sua sequência está o 0 e o 1, você foi pela órbita do x, depois pela órbita do y. Aí depois você dá a volta de novo e aí de novo você faz isso indefinidamente. Tá? Então você tem aí pseudo-órbitas que aparecem, porque você tem pulos. Tá? E aí a propriedade de sombreamento vai dizer que tem órbitas que seguem essa configuração. Tá? Então você associa, né, a cada órbita que fica aqui sombreando essas pseudo-órbitas, você associa uma sequência. Tá? E a cada órbita você diz, né, que, bem, ela vai estar sempre sombreando esse cenário aqui. Tá? E a sequência é definida dessa maneira, né? Se ela passa primeiro sombreando o x, então o número dela, esse número vai ser 0. Aí depois, se ela vai sombreando o y, o número vai ser 1. Né? E você associa a cada órbita, esse seria o conjunto K, né? O conjunto de todas essas sombras que aparecem por aqui. E você associa a cada ponto desse K uma sequência de zeros e 1. Tá? Então você tem aí essa... E essa é exatamente o que dá a semiconjugação desse conjunto K com o shift de 2 símbolos. Tá bom? E de fato você semiconjuga com shift porque exatamente, ou seja, se você dá uma volta, é a mesma coisa que você shiftar a sequência, né? Você dá uma volta pela órbita, quer dizer que você shiftou a sequência. Você passou para a próxima volta, né? Tá bom? Tá, então essa é a ideia da construção das semiferraduras. A gente chama de semiferraduras porque, bem, como o Elton falou, as ferraduras hiperbólicas, de fato, são conjugadas com shifts de 2 símbolos. Tá? E a gente chama de semiferraduras porque os nossos conjuntos compactos e periódicos são só semiconjugados com shifts de 2 símbolos. De fato, é uma pergunta aí quando que a gente consegue a conjugação com esse shift. E a gente não sabe responder, isso é um problema em aberto aí. Exatamente porque aquele exemplo que o Elton falou, né, do trabalho com o Dominique, que seria um exemplo de um homeomorfismo com L shadow mais 100 pontos, com L sombreamento mais 100 pontos periódicos, exatamente você aparecem lá as semiferraduras. Tá? É possível ver as semiferraduras acontecendo lá. Tá? Aparecendo lá. E elas não têm pontos periódicos, que se chama não tem ponto periódico. Então nunca conseguiria, de fato, uma conjugação com o shift. Tá?
Mas aí a pergunta que a gente ainda não sabe responder, está aberta ainda aí, é como condições que permitam que, de fato, essas semiferraduras que aconteçam aí, de fato, sejam ferraduras, né? Que é o caso do pseudonose da esfera. Exatamente. Lembra que você tem os pontos periódicos perto das singularidades e uma interseção clínica transversal do outro lado. Então, não, resultado clássico aí que aparecem ferraduras hiperbólicas ali naquela região. Tá? Então, aparecem, de fato, ferraduras hiperbólicas lá no pseudonose da esfera. Seria bom a gente saber conjugar, de fato, com shift. Mas a gente ainda não sabe. Ou seja, conseguir entender condições que permitam a gente conjugar com shift. Tá, então isso prova, voltando aqui, então isso prova essa implicação aqui, né? Então, se a gente tem incontavelmente expansivo com a propriedade de sombreamento e a transitividade, a gente prova, então, a expansividade assintótica, tá? Então, esse é um primeiro passo, tá? Lembra agora que a gente quer provar a expansividade de fato, não assintótica, a expansividade nos pontos transitivos. Então, e depois, no caso de superfície, no espaço inteiro. Tá. Alguma pergunta quanto a esse passo aqui? Alguém quiser falar alguma coisa? Tá bom. Então, temos a provada expansividade assintótica. E aí, um outro conceito que é importante, relacionado aí com expansividade assintótica, é o que a gente chama de CW1 expansividade. Bernardo, tem uma pergunta de fato, fala o Elias. Ele é bom falar. Peraí. Quer falar? É porque para eu ler a pergunta, por algum motivo, eu tenho que parar de... Pede para falar, não sei. Tá. Não, acho que dá para abrir... abrir o chat aqui. O Elias eu tenho uma pergunta. Tá bom, faz a pergunta aí. Eu descobri como é que abre o chat aqui. Ó. Vou clicar aqui. Tá bom. Cadê o Elias? Pô? O cara falou que tem uma pergunta e sumiu. Pô. Cadê? Peraí, eu não consigo achar o Elias aqui no... Ele mandou no chat. Ele mandou no chat. Vamos lá, então. Você havia dito que construía pontos periódicos com sombreamento. Não, então, de fato, esse é o problema, né? Não, eu não falei nada disso. Eu não falei nada que a gente faz pontos periódicos. Eu falei que exatamente o fato de você poder ter semiferraduras que não têm pontos periódicos. Esse é que é o problema. De fato, esse é um problema. A gente não sabe fazer isso. Tá? O que... Calma, tá. Não, tudo bem. Mas, de fato, a gente vai conseguir construir pontos periódicos no caso contavelmente expansivo. Tá? No caso CW expansivo, também vão ter lá as semiferraduras. Tá? Só que a gente não sabe construir pontos periódicos. Mas no caso contavelmente expansivo, a gente sabe. Tá? Eu vou falar em breve aqui, tá? Daqui a pouco. Tá bom? Inclusive, eu acho que você vai gostar porque tem um pouquinho relacionado com os pontos expansivos e tal. Enfim, tá? Daqui a pouco a gente chega aí. Tá? Mas o que eu tinha falado aqui exatamente é que, ao contrário, né? Ou seja, a gente não sabe. Gostaria de provar que essas semiferraduras são de fato conjugadas ao shift, mas a gente só sabe provar que elas são semiconjugadas. Tá? De maneira geral, assim. Mas, enfim, aqui o que interessa exatamente não é muito bem a estrutura dentro da semiferradura, porque a gente tem expansividade contável, então basta que apareça esse conjunto não enumerável que está na mesma bola dinâmica, que não cresce nunca, tá? Ele é periódico e não cresce, e aí você contradiz a expansividade numerável, tá? E prova, finalmente, a expansividade assintótica, tá? Depois eu falo dos periódicos. Tá bom. Então, esse é um primeiro conceito que a gente provou, então, expansividade assintótica. Tá? Então, um segundo conceito que é útil para a gente é o que a gente chama de CW1 expansividade. Tá? Então,
Tá, então você tem a bola dinâmica, que é a interseção do conjunto estável local com o conjunto instável local. Você tem o que a gente chamou de bola dinâmica assintótica, que é a interseção do estável local assintótico com o instável local assintótico. E a gente pode pegar esse conjunto aqui, você pode chamar, sei lá, de bola dinâmica por contínuos, sei lá, uma coisa assim, que é a interseção do contínuo estável local do ponto X com o contínuo instável local do ponto X. E lembra que a gente já falou que se você tem um CW expansivo, então o contínuo estável local de fato é estável. Tá? Então, em particular, esse conjunto aqui, essa bola dinâmica por contínuo, está dentro da bola dinâmica assintótica. Tá bom? Tá. Então a gente diz que, né, que o homomorfismo é CW1 expansivo se você tem essa constante uniforme, que os contínuos estáveis locais de um ponto intersectam o contínuo estável local desse ponto só no ponto X, tá? Em todo o espaço. Não quer dizer que então, qualquer ponto, o contínuo estável local, só vai intersectar o contínuo instável local no próprio ponto X. E a gente já observa direto que no pseudonósofo da esfera isso não acontece, porque você tem exatamente um contínuo estável intersectando. Né? Você tem aquelas duas interseções. Né? O contínuo estável local desse ponto intersecta o contínuo instável em dois pontos diferentes. Né? Tá bom? Aquela singularidade do pseudonósofo. Então, ele não é CW1 expansivo. Bem, acabei falando antes, mas é aquilo que eu falei, né? Que os contínuos estáveis locais estão dentro dos estáveis locais assintóticos, e aí, de fato, se você tem a expansividade assintótica, então você tem, em particular, dá certo isso que eu escrevi? Então, você tem a CW1 expansividade. Isso, claro, né? Porque se a interseção do VS com o VU é um único ponto, em particular, a interseção dos contínuos também é um único ponto, que eles estão contidos, tá bom? Tá. Isso. Então a gente tem lá contavelmente expansivo, sombreamento e transitividade, que implicam expansividade assintótica, que implicam em particular CW1 expansividade. Tá bom? Aí finalmente tem uns trabalhos do Alfonso que fazem essa relação da CW1 expansividade com a expansividade, de fato. Tá? Então, é um teorema dele, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas aqui é um ponto importante de por que precisa da hipótese de ter uma superfície. Tá? Então, que a CW1 expansividade, quando você está trabalhando em superfícies, e também a expansividade assintótica, né? E a expansividade, todas elas são equivalentes quando você está trabalhando em superfície. Tá bom? Essas três definições são equivalentes. Tá? Então, expansividade, que seria mais forte, né? Um pouquinho mais fraco, talvez, a expansividade assintótica e a CW1 expansividade. Você tem essas três noções um pouquinho diferentes, né? Diferentes no sentido que você está pegando bolas dinâmicas diferentes. Aqui é a bola dinâmica com os estáveis locais, aqui é a bola dinâmica com os estáveis locais assintóticos e aqui é a bola dinâmica com os contínuos estáveis locais. Tá? E aí o Alfonso meio que faz uma organização nisso e prova que, de fato, essas três noções são equivalentes quando você trabalha em superfície. Tá? Esse é um teorema que está no artigo The Indentations of Surfaces, que está publicado no Ergodic Theory, Dynamical Systems, e é bem recente, aí, tem uns 2 anos, do Alfonso. Peraí. O que você falou da expansividade assintótica implicar o CW1? Eu acho que eu perdi alguma coisa, não entendi. Não, é por causa dessa inclusão aqui, né? Ou seja, se expansividade assintótica quer dizer que o VS do ponto X intersecta o VU do ponto X só no ponto X, né? Só que como você tem essa inclusão, os contínuos estão dentro do VS, né? E os contínuos instáveis estão dentro do VU, então o contínuo estável intersecta o contínuo instável só no ponto X também. Isso. Porque senão, se intersectasse mais de um ponto, esse outro ponto também estaria na interseção do VS com o VU. Tá? Isso. Tá. É engraçado que eu gosto desse lance de apresentar os resultados, porque às vezes a gente coloca de um jeito um pouquinho diferente do que estão.
seja, faz uma ligação entre os resultados todos, assim, né? Que às vezes parece que está um pouco separado. Né? Tá. Tá, então, tá. Por esse resultado do Alfonso, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais, talvez, sobre essa prova, tá? Mas agora eu vou, enfim, simplesmente observar que esse resultado, de fato, como a gente já provou expansividade assintótica, né? Então esse resultado já prova a expansividade no espaço inteiro no caso de superfícies, tá? Então é isso que a gente já tem. Então a gente já tem aquele segundo teorema, né? Que é o caso de superfícies contavelmente expansivo, sombreamento transitivo no espaço métrico compacto implica expansividade, desculpa, numa superfície, né? Fechada, implica expansividade, então, uma vez que ele é topologicamente hiperbólico, ele é conjugado a um anódromo linear, né, em superfícies, como a gente já falou, pelos resultados do Levovitch e do Virati. Tá, então, o que a gente vai fazer agora é melhorar um pouquinho as nossas técnicas para provar o caso que não é o caso de superfície, o caso de espaço métrico geral, tá bom? Tá. E aí entra essa definição de pontos expansivos. Tá? E aí talvez responda um pouquinho a pergunta do Elias. Tá? Então, um ponto do espaço ele é dito expansivo se existe alguma constante tal que a bola dinâmica nesse ponto é só o ponto x. Tá? Então, é uma noção pontual. Inclusive, o Elias fez outras perguntas em outros dias sobre noções pontuais das coisas. Enfim, tem aí essa noção pontual de expansividade. Tá? Lembra que a expansividade ela diz que existe uma constante que não depende do ponto, né? Tá? Então, que a bola dinâmica de qualquer ponto ela é trivial. E aqui a gente está falando uma coisa pontual. Existe ou seja, um ponto ele vai ser expansivo, não interessa como é que é o resto do sistema. Tá? Você está olhando para um ponto, pode ter um sistema que não tem nada a ver com expansividade, tá? Mas você está olhando pontualmente. Tá? Então, esse ponto aqui ele vai ser expansivo se você consegue alguma constante pequenininha que a bola dinâmica desse tamanho é só o próprio ponto x. Tá, então, a observação... aqui a gente define, é uma definição, na verdade eu chamei de x o conjunto dos pontos que são expansivos e a observação que a expansividade, se você é expansivo, então todos os pontos em particular são expansivos. Tá? Você tem uma mesma constante para todos os pontos, mas a volta não é verdade. Tá? Tem exemplos onde todos os pontos são expansivos e o homeomorfismo não é expansivo, tá? Porque de fato a constante pode mudar, tá? Com os pontos. Você não tem uma constante uniforme de expansividade. E de novo aquele exemplo lá com Wellington, de N expansivo com shadowing, ele satisfaz essa igualdade, todos os pontos são expansivos. Tá? Todos os pontos do... é fácil, né? Porque todos os pontos do toro são expansivos. E os pontos que estão do lado de fora são isolados. Tá? Então não tem muito o que provar. Mas... Tá, então quando você tem expansividade, todos os pontos são expansivos. De fato, no caso dos N expansivos, também todos os pontos estão expansivos, porque se você pega... lembra, N expansivo quer dizer que a bola dinâmica tem N pontos. Tá? No máximo N pontos. Então, você pega esses N pontos na bola dinâmica e pega um raiozinho menor, tal que isola o X desses outros N pontos aqui. Né? Tá? Aí pronto. Aí essa bola dinâmica desse ponto agora vai ser só o próprio ponto X. Tá? Mas aí, o que acontece no caso contavelmente expansivo? Né? A bola dinâmica é enumerável e aí o que você consegue falar sobre a existência ou não de pontos expansivos? E aí a proposição que a gente tem é que no caso contavelmente expansivo, então o conjunto dos pontos expansivos é sempre denso no espaço. Ou seja, existem pontos expansivos, poderia ser que não existisse nenhum, sei lá. Tá, mas existem pontos expansivos, e mais ainda eles são densos, bem espalhados aí no espaço. Tá?
como é que a gente prova isso? Tá? Então, supõe que você tem uma bola, um abertinho, né? Uma bola, que não tem nenhum ponto expansivo. A gente quer provar que é densa, né? Tá? Então, supõe que tem uma bola que não tem nenhum ponto expansivo. O que quer dizer não ter nenhum ponto expansivo nessa bola? Que em todo ponto, em qualquer vizinhança desse ponto, você consegue um outro ponto que está na bola dinâmica. Né? Tá? Então, quer dizer que se um ponto não é expansivo, quer dizer que você consegue pontos na bola dinâmica, né, que acumulam nesse ponto. Né? De novo, né, pega um ponto. Se ele não é expansivo, se ele é expansivo, quer dizer que tem uma vizinhança dele onde a bola dinâmica é só ele. Tá? Se ele não é expansivo, quer dizer que em qualquer vizinhança você consegue outro ponto que está na bola dinâmica dele, nessa vizinhança. Então quer dizer que ele é acumulado por pontos na bola dinâmica dele. Tá bom? Então, é isso. Tá? Então imagina que tem uma bola onde todos os pontos não são expansivos, todos. Tá? Então você pega o centro da bola, né? E aí você pega esse conjunto, né, de pontos que acumulam nesse cara. E aí, para cada ponto desses infinitos pontos que você pegou aí, você faz a mesma coisa. Pega bolinhas e pega infinitos pontos que acumulam nesse cara. Né? E aí vai fazendo isso indefinidamente. E aí você, tomando constantes sobre 2 na n, aí, tá? De maneira que você consegue somar tudo no final, você vai construir um conjunto de Cantor aqui que está na mesma bola dinâmica. Nessa bola, tá? E aí você contradiz a expansividade enumerável. Tá? Acho que o meu fone está pegando bateria. Aí você contradiz a expansividade enumerável. Tá bom? Porque você construiu um conjunto de Cantor na mesma bola dinâmica. É interessante, né, que se você tiver todos os pontos não expansivos, né, Uhum. mais ou menos que você tem o contrário do sensível. Que ao invés de ser acumulado por pontos que se separam, ele é acumulado por pontos que ficam juntos dele. Isso, isso, exatamente. Não é expansível. Você tem pontos isso, acumulados. Exatamente, é um ponto. Eu até estava falando com a Mayara um dia desses, né? Que a gente queria mostrar aí que uns pontos eram acumulados dentro do estável local, né? Da bola dinâmica seria exatamente o ponto não ser expansivo. Né? Mas enfim, tem muita coisa para a gente pensar aí ainda. Mas é isso. É isso mesmo que você falou. E aí, de fato, então o argumentinho é esse aqui, né? Você tem uma bola que não tem nenhum ponto expansivo, você consegue construir um conjunto de campos, um compacto perfeito dentro de uma bola dinâmica desse ponto, tá? Então essa é a moral da história. Então, sobre a pergunta do Eli, dos pontos periódicos, uma vez que você tem um conjunto denso de pontos expansivos, eu acredito que aí você consegue provar que você tem um conjunto denso de pontos periódicos no não errante. Você pega um ponto não errante, aí tem uma órbita, né, que vai e volta. Né? Aí tem um ponto expansivo lá perto. Né? Pensar um pouco. Não, peraí. Não sei, tem que pensar um pouquinho, talvez dê. Talvez. Mas você tem esse conjunto denso aí de pontos expansivos. Tá? Então esse é o primeiro passo. Tá? Então, e agora como é que a gente faz a prova do teorema, do primeiro teorema? Né? Lembra que a gente quer provar a expansividade no conjunto dos pontos transitivos. Tá? Então, esse primeiro item aqui é exatamente a principal ideia. Tá? Esse primeiro item é a principal ideia da prova. Seria um lema principal aqui. Eu botei como um item. Mas se você pega um ponto, não errante, né? Mas se você pega um ponto e dentro do ômega limite dele tem um ponto expansivo, tá? Ou seja, se a órbita futura desse ponto x se acumula em algum ponto expansivo, então o estável local desse ponto está contido no estável. Tá? Essa aqui é a ideia.
De novo, né, nesse caso que a gente está, contavelmente expansivo, sombreamento e transitivo. Tá? Mas se você parte de um ponto, aí vai alterando ele passa perto de um ponto expansivo, aí depois vai embora, mas passa perto de novo do ponto expansivo, aí passa mais perto, né? Aí, então, o estável local vai estar contido no estável. Tá? O estável local desse ponto que você pegou, né, vai estar contido no estável. Tá, então como é que prova isso? Bem, o primeiro passo seria esse daqui. Tá? Bem, suponho que não, né? Suponho que para nenhum epsilon, enfim, você sempre consegue um ponto que está no estável local, mas não está no estável. Tá? Aí, a observação é que a órbita futura desses dois pontos, ou seja, você tem dois pontos que ficam próximos, mas não se aproximam. É isso que a gente está fazendo. Então, a observação é que a órbita futura desses caras, elas têm que estar afastadas mesmo, né? Porque, a princípio, poderia acontecer eles ficam próximos, né? Lembra que não estar no estável quer dizer que tem alguns momentos, né, com tempos arbitrariamente grandes, que eles ficam afastados, né? Mas aí o que eu estou observando é que eles ficam sempre afastados. Tá? Em nenhum momento pode acontecer eles ficarem pertinho, depois afastarem, depois ficarem pertinho de novo. Né? E, de novo, isso é por causa do lema das semiferraduras, porque se em algum momento eles ficam pequenininhos, pertinhos, depois se afastam e depois se aproximam de novo, aí a gente usa a transitividade e cria as semiferraduras. Tá? Da mesma maneira que a gente fez no caso assintoticamente expansivo. Tá bom? Então, acontece que aparece a existência desse R, tá? O que a órbita futura desses dois pontos, do x e do y, elas estão sempre afastadas. Tá? E aí, se elas estão sempre afastadas, então, elas convergem, né? Ou seja, elas acumulam lá no Z, né, que é um ponto expansivo, então elas vão acumular, né? O x vai acumular no Z e o y vai acumular num outro ponto, diferente do Z, porque eles estão sempre afastados, mas que esses dois pontos têm que estar na mesma bola dinâmica. Tá bom? Esses pontos de limite. Tá? Então, o argumento, né? Então, há uma contradição com a expansividade do ponto Z. Tá? Lembra que o Z a gente está supondo que é um ponto expansivo. Tá? Então, de novo, qual é a ideia? Né? A ideia é, se você pega um ponto, eu boto o ponto do não errante, mas você está num transitivo, então não precisa, mas essa é uma ideia mais geral. Se você pega um ponto x do espaço, e aí lá no ômega limite dele tem um ponto expansivo. Então você consegue que o estável local desse ponto x está no estável. Tá? Então, para terminar, como é que a gente faz? Né? Esse passo aqui principal, para terminar, a gente faz o seguinte: pega um ponto expansivo Z, né? E aí fixa um epsilon, onde a bola dinâmica eu botei x aqui, não sei porque x é só o Z, né? Tá? E aí você pega um ponto transitivo para o futuro, né? Então, se ele é transitivo... lembra que a gente tem pontos expansivos que a gente provou que eles são densos. Né? Você pega um ponto transitivo para o futuro. Se ele é transitivo para o futuro, ele contém um ponto expansivo, né? No ômega limite dele. Tá? Você vai iterando ele passa em qualquer lugar, em particular perto de um ponto expansivo. Tá? Então, todo ponto transitivo para o futuro acontece que o estável local está contido no estável. Então, a mesma coisa acontece, enfim, no passado, tudo isso também funciona, né? Então, você pega um ponto transitivo para o passado, então ele vai ter um ponto expansivo no alfa limite dele, e aí também um estável local vai estar contido no estável. E, finalmente, se você tem um ponto que é transitivo para o futuro e para o passado, e você pega um ponto na bola dinâmica, um ponto y na bola dinâmica do ponto x, tá? Então, como o estável local está contido no estável, né? E também o instável local está contido no instável, o y vai estar na bola dinâmica assintótica do ponto x. Mas isso é uma contradição, porque a gente já provou que esse conjunto é só o ponto x. Tá? Que a gente provou a expansividade assintótica. Tá? Tá bom? Então, esses são os principais passos aí da prova desses teoremas. Tá? Que a gente pode ver como se fosse uma classificação dos contavelmente expansivos, com sombreamento.
Então, ou seja, meio que a gente prova que a ideia é ir nessa direção, né? Ou seja, não tem muitos exemplos de contavelmente expansivo com sombreamento. Tá? Temos lá os exemplos dos N expansivos, né? Com shadowing, tem aí também exemplos meio triviais, como tipo, a identidade num conjunto numerável. Bem, mas exemplos transitivos não tem, tá? Essa é meio que a ideia. Você tem a expansividade nos pontos transitivos, que é um residual, né, do espaço, e no caso de superfície você consegue a expansividade no espaço inteiro, tá? Então não temos aí muitos exemplos de fato de contavelmente expansivos com sombreamento, tá? Com algum tipo de regularidade, né? Ou na dinâmica com a transitividade ou no espaço com sendo a superfície, tá? Então a ideia é que, de fato, se a gente quer classificar os CW expansivos com sombreamento, a gente tem que lidar, de fato, com esse fenômeno de aparecer esses conjuntos de campos na mesma bola dinâmica. Tá? Ou seja, quando não acontece esse fenômeno, que ou seja, exatamente o caso contavelmente expansivo, quando não acontece esse fenômeno dos conjuntos não enumeráveis aí na mesma bola dinâmica, aí, na verdade, ou seja, você está no caso expansivo, meio que essa é a ideia. Tá? Então, a ideia é que se a gente quer trabalhar com o caso CW expansivo com sombreamento, então, necessariamente, a gente tem que lidar com esse fenômeno dos conjuntos de campos que estão na mesma bola dinâmica. Né? Os campos pequenininhos que ficam na mesma bola dinâmica. Então, esse é o fenômeno que a gente espera que aconteça por lá, tá? E que a gente tem que lidar. Tá. E aí, bem, essas noções de N expansivo, finito expansivo, contavelmente expansivo, elas não englobam o exemplo do pseudonódulo da esfera. Tá? E, por outro lado, o Wellington falou um pouquinho do L sombreamento na última aula, e ele falou que isso meio que cria uma nova coluna, né, numa tabela de implicações, ou seja, o L sombreamento não tem nada a ver também com contavelmente expansivo, com N expansivo e por aí vai, exatamente por causa da existência desses cantos que ficam sempre pequenos. Então, a ideia é tentar construir aí uma teoria para explicar melhor o pseudonódulo da esfera. Tá? E é isso que a gente faz com os homomorfismos CW hiperbólicos, tá? Que é o que a gente vai começar a definir e falar um pouquinho sobre a dinâmica deles nos próximos minutos aí. Então, só quero saber se tem alguma pergunta relacionada a essa prova desse teorema. Se alguém quiser falar alguma coisa, então, pergunte aí. Tá? Agora vamos definir, então, fazer uma teoria, né, que englobe de fato o pseudonódulo da esfera. Tá? Tá bom. Então, então para definir, né, o que seria essa teoria um pouquinho separada, né, desse caso de contavelmente expansivo, inexpansivo, o que a gente vai fazer, na verdade, é generalizar a estrutura de produto local. Tá? Essa é a estrutura de produto local, em geral, que o pessoal trabalha no caso hiperbólico, né, por aí vai. E a ideia é que você consegue intersectar os estáveis locais e os instáveis locais de pontos que estão suficientemente próximos. Tá? Então, para todo epsilon tem um delta, existe um delta. Você pega dois pontos delta próximos, tá? Dois pontinhos delta próximos. Então, o instável local desse ponto aqui vai intersectar o estável local desse ponto aqui, tá? Em algum ponto. Quer dizer, pode ser um monte de ponto, pode ser um ponto. Não estou pedindo nada sobre como é esse conjunto, estou só falando que eles se intersectam. Isso seria a estrutura de produto local. Tá? E aí, bem, uma observação é que no caso do seu sistema ser expansivo,
Então, essa interseção aqui tem que ser um único ponto. Tá? Porque se você tem 2 pontos, você tem 2 pontos na mesma bola dinâmica, tá bom? Tá, isso é uma coisa. A segunda coisa é que, além disso, né, a expansividade, junto com essa estrutura de produto local, tá? Ela... Bem, é um resultado clássico aí da dinâmica topológica que essas duas propriedades juntas implicam a propriedade de sombreamento. Tá? Então, se você quer falar sobre sistemas topologicamente hiperbólicos, né, no caso expansivo, basta você provar a estrutura de produto local. Tá? Tá bom? E a ideia ela não é muito complicada, apesar das contas não serem muito simples, mas a ideia não é muito complicada. A ideia a gente não provou, mas o caso hiperbólico, ou seja, a gente tem uma prova parecida. Né? Então, se você pega um conjunto hiperbólico, e aí eu falo conjunto hiperbólico diferenciável, né? onde você tem uma direção onde a derivada expande e outra onde a derivada contrai. Então, você prova a propriedade de sombreamento porque você tem exatamente contrações exponenciais, né, nos seus conjuntos estáveis e instáveis. E aí, exatamente essa estrutura de produto local foi utilizada pelo Bowen para fazer a prova da propriedade de sombreamento no caso hiperbólico. Então, a ideia aqui é bem parecida, só que em vez do caso hiperbólico, você tem expansividade apenas. Tá? Mas você também usa expansividade junto com a estrutura de produto local e você consegue imitar a prova do Bowen para provar a propriedade de sombreamento. A única coisa que você precisa provar é, de fato, propriedades de contração e expansão exponenciais dentro dos estáveis e dos instáveis locais. E é isso que faz o Fatih. Ele prova a existência, no caso expansivo, de uma métrica que ele chama de métrica hiperbólica. Ou seja, de fato, você tem os estáveis locais. Lembra que no caso expansivo os estáveis locais estão contidos nos estáveis. Então você tem uma certa contração, né, nos pontos dos estáveis locais, sabe que eles vão contrair. Mas você não sabe que é essa contração, você não tem controle nenhum como esses caras se contraem. Tá? Mas isso de fato, ou seja, a velocidade de contração, de fato é um problema que não é do conjunto estável local, mas é um problema da métrica, né? Porque se você arruma a métrica de maneira adequada, você de fato tem essa contração exponencial. Tá? Então essa é a ideia do Fatih, e ele prova a existência de uma métrica que ele chama de métrica hiperbólica, onde os pontos que estão no mesmo estável local, eles se aproximam de maneira exponencial. Tá? Bom, então, ou seja, existem, né, essas constantes C, lambda e o epsilon, tal que pontos no mesmo estável local, quando iterados para o futuro, se aproximam de maneira exponencial. Tá bom? Então, essa é a moral da história. Uma vez que você tem essa métrica hiperbólica, você basicamente repete a prova do caso hiperbólico diferenciável lá para provar a propriedade de sombreamento. Tá? Tá. Então a ideia é agora a gente está no caso a gente não está mais no caso expansivo, tá? Então a gente está no caso CW expansivo. Então a gente quer obter informações para os homeomorfismos CW expansivos que satisfazem o sombreamento. E a estrutura de produto local não diz mais muito sobre a dinâmica do jeito que a gente estava definindo, porque no caso CW expansivo, os estáveis locais são bem mais complicados. Né? No caso expansivo, eles são curvinhas, né? São conexos, tá? No caso hiperbólico. Mas no caso expansivo, CW expansivo, você pode ter aí cantors de arcos, né, diferentes no mesmo estável local. Mas você tem boas propriedades nos contínuos estáveis locais e nos contínuos instáveis locais. Tá? Então, isso faz com que a gente defina uma generalização aí da estrutura de produto local, a gente chama de CW de produto local, porque ela é útil no caso dos homeomorfismos CW expansivos. E a mesma coisa, quando você tem pontos bem próximos, então não apenas os estáveis locais com instáveis locais desses pontos se intersectam, mas, de maneira mais forte, né, o contínuo instável local de um ponto intersecta o contínuo estável local do outro ponto. Tá? Então é isso que a gente chama de CW, estrutura de produto local. Tá? E aí, finalmente, a gente define o que é essa noção de
hiperbolicidade, né, continuais hiperbolicidade, a gente fala que um isomorfismo é CW hiperbólico se ele for CW expansivo e, além disso, satisfizer a CW estrutura de produto local. Então, essas duas propriedades juntas, CW expansividade e CW estrutura de produto local, é o que a gente chama de CW hiperbolicidade. Então, isso é uma generalização aí da noção de hiperbolicidade topológica. Tá? Com esse respeito, né, essa teoria dos contínuos estáveis e instáveis locais. Tá bom? Então, a pergunta se torna, ou seja, uma vez que a gente tem uma generalização da teoria, né, quais são os resultados que a gente consegue, ou seja, o que a CW hiperbolicidade tem de igual, né, de similaridades, o que ela tem de diferenças com relação à hiperbolicidade topológica. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nos próximos slides. Tá? Então, uma primeira observação é que, de fato, como a gente está pedindo que, se você pega dois pontos bem próximos e os contínuos se intersectam, então o espaço necessariamente tem que ser localmente conexo. Tá? Senão não faz sentido você falar de conexos ligando pontos que estão próximos. Tá? Então, o espaço, a gente está trabalhando sempre em contínuos de piano, então isso já é uma coisa que destoa do caso dos N expansivos e contavelmente expansivos, que de fato a gente vai estar trabalhando aí em superfícies. Né? Contínuos de piano, mas de maneira geral. Né? Tá? E o exemplo clássico do pseudonódulo da esfera, ele é CW hiperbólico, mas ele não é topologicamente hiperbólico. Tá? E aí, por que ele é CW hiperbólico? Porque longe daquelas singularidades que aparecem, você tem uma estrutura bonitinha assim, de produto local, né? Onde os contínuos estáveis e instáveis se intersectam sempre quando estão próximos. E perto das singularidades, você ainda tem a interseção, né, de contínuos estáveis e instáveis, só que de maneira um pouquinho diferente, mas eles sempre se intersectam. Tá? Então, é fácil de ver que o pseudonódulo da esfera ele é, de fato, um exemplo aí, de CW hiperbolicidade. Tá? A ideia, mais ou menos, é que, de fato, ele seria um modelo, um toy model aí da teoria de CW hiperbólico. Tá? Então, ou seja, qual é a ideia do Hiride e do Lebovitch? É que os anódovos são modelos, os anódovos lineares, né, são bons modelos para os topologicamente hiperbólicos. Né? E aí eles conseguem lá no toro construir conjugações dos topologicamente hiperbólicos para os anódovos lineares. Tá? E aí a nossa ideia, de maneira geral, é que o pseudonódulo da esfera é um bom modelo para essa teoria dos CW hiperbólicos. E aí a gente vai tentar caracterizar de alguma maneira como são os CW hiperbólicos relacionados aí ao pseudonódulo da esfera. Tá? Então, o primeiro teorema é esse aqui. Ele, inclusive, dá mais exemplos para a gente de CW hiperbólicos. Lembra como é que a gente começa lá no pseudonódulo? A gente pega o anódopo linear no toro, faz um quociente para a esfera, né? E aí você obtém o pseudonódulo da esfera. Tá? E aí o teorema, que é CW hiperbólico. Né? Então, você parte de um topologicamente hiperbólico, faz um quociente para a esfera, você obtém um CW hiperbólico. Aquele exemplo do pseudonódulo da esfera. Tá? Do anódopo do pseudonódulo da esfera. Tá? Mas esse é um teorema mais geral. Né? Então, sempre que a gente tem um topologicamente hiperbólico no toro, e de fato que induz uma aplicação na esfera, tá? Então essa aplicação que ele induz, ela necessariamente é CW hiperbólica, tá? E tem que ser conjugado de fato ao pseudonódulo, tá? Da esfera. Esse é um primeiro teorema de classificação, assim. Tá? Então, ou seja, os CW hiperbólicos da esfera que são induzidos por topologicamente hiperbólicos do toro, eles são classificados pelo pseudonódulo da esfera. Tá? Então, esse seria o primeiro exemplo, o primeiro resultado aí, tá? Não sabemos classificar todos os CW hiperbólicos, isso é uma teoria que está começando, né? Então, não sabemos classificar todos os CW hiperbólicos da esfera, nem do toro, nem de qualquer outro lugar, tá? Queremos fazer isso, pretendemos fazer isso no futuro aí. Tá? Por enquanto, o teorema que a gente tem de classificação, um dos teoremas, tem outros ali na frente que já falamos, o primeiro teorema de classificação seria esse. Né? Então, os CW hiperbólicos da esfera que são induzidos por topologicamente hiperbólicos do toro, aí sim, esses caras são
estão conjugados ao pseudonômico da esfera. O pseudonômico da esfera modela bem esses CW hiperbólicos. Existem outros CW hiperbólicos? Não sei, não faço ideia, tá? Temos que pensar. É coisa para o futuro aí, tá? É possível que sim, tá? Que existam outros CW hiperbólicos na esfera, também é possível que existam outros CW hiperbólicos no fórum, além da nossa, não sei, não sabemos, tá? Então, é um problema interessante para que a gente vai trabalhar aí no futuro. Tá? A gente consegue ver bem esse exemplo, esse teorema, né? Ele é bem ilustrado pelo exemplo que a gente falou na terceira aula, tá? Lembra que você tinha essa família de homeomorfismos aqui do plano, do R2, tá? E você começava, né, com a nosa linear, que era induzida por essa matriz, e aí você tinha uma família, e essa família você ia deformando, né, por uma utopia, quando você ia variando, até chegar no F1, no último cara, que não era hiperbólico, não era nodo, mas ele era topologicamente hiperbólico, ele era de fato conjugado ao F0. Tá? E aí basta observar que toda essa família, a gente observou que ela induzia aplicações no toro, mas ela também induz em aplicações na esfera. Tá? Porque para induzir aplicação no toro, a gente tinha que checar que se você pega qualquer outro representante, né, da relação de equivalência para o toro, você pega um ponto x, y, mas aí você pega o x, y mais e soma coordenadas inteiras, né, nesse caso, e aí você teria uma imagem, a imagem desses caras também variariam por somas de coordenadas inteiras. Né? Ela preserva a relação de equivalência do toro. E a relação de equivalência para a esfera é bem simples, você só cocienta dois pontos antípodas no mesmo ponto. Né? Então basta observar que esse cara também preserva pontos antípodas, porque, bem, a parte linear obviamente preserva, né? Porque ela é linear. Tá? Se você troca o x por menos x aqui, aí você observa que o seno vai ficar menos o seno de 2πx, tá? E aí você também vai ter pontos antípodas, né? Se tem dois pontos antípodas, aplica essa função, você vai ter também pontos que são antípodas, tá bom? Pelas propriedades do seno. E aí, de fato, então, toda essa família induz uma família de homeomorfismos no toro, induz uma família de homeomorfismos na esfera. A família do toro são homeomorfismos topologicamente hiperbólicos e a família da esfera são homeomorfismos CW hiperbólicos, por esse teorema, tá? que começa lá no pseudonósofo da esfera, né? Que é induzido pelo anósofo linear. Tá? Então, você tem uma família de CW hiperbólicos que começa no anósofo linear e vai assim, variando aí com o tempo. Tá? Mas o que a gente consegue provar aqui é que toda essa família ela é conjugada ao elemento inicial, que é o pseudonósofo da esfera. Tá? Então, todos os elementos dessa família na esfera também são conjugados ao pseudonósofo na esfera inicial. Tá? E aí, bem, uma ideia de como é a prova desse teorema é que ou seja, o Hiraide e o Leibovitz já provaram que, de fato, os topologicamente hiperbólicos do toro são conjugados ao anósofo linear. Tá? Então, já tem uma conjugação, se você parte de um topologicamente hiperbólico, você tem uma F, você tem uma conjugação com o anósofo linear. Tá? E aí o que a gente faz é mostrar que, de fato, essa conjugação ela induz um homomorfismo da esfera. Tá? Esse é o trabalho que a gente tem aqui, de fato, mostrar que a conjugação que aparece lá das técnicas de Franks, via ponto fixo, de um operador, agora a gente falou, que de fato aquela aplicação que aparece, ela induz uma aplicação da esfera, que vai ser o homomorfismo que vai conjugar, né, os elementos dessa família com a inicial. Tá? Então, essa é a ideia. Bem, essas coisas aqui de CW hiperbólico estão num artigo, também são um trabalho com o Alfonso, Artilho, José Vieites e o Wellington. E a gente não divulgou no archive ainda, mas está submetido já. Enfim. Se alguém quiser mais informações, pode entrar em contato comigo. Mas, estamos esperando aí a resposta. Tá. Então, essa é uma primeira maneira aí de se conseguir mais exemplos interessantes, né, de CW hiperbólicos e também uma certa classificação dos CW hiperbólicos na esfera, desde que eles sejam induzidos por topologicamente hiperbólicos. Tá. Uma outra propriedade que, enfim, o Wellington já falou um pouquinho, né? Mas uma propriedade que é importante nos CW hiperbólicos é que rapidinho, volta na definição de CW hiperbólicos. A gente não está falando nada de sombreamento. Lembra que a gente está
a gente quer classificar de alguma maneira, entender, né, como são os CW hiperbólicos com sombreamento. Desculpa, os CW expansivos com sombreamento. Né, tá? Mas aqui a definição de CW hiperbólico não fala nada de sombreamento. Né? O que a gente tem é CW expansividade e uma estrutura de produto local generalizada, que seria esse CW estrutura de produto local. Tá? Então, de fato, a gente precisa falar, né, esse CW hiperbólico está dentro do problema que a gente quer, né, de entender os CW expansivos com Scherzer. Tá? Então, é isso que a gente faz, a gente prova que, de fato, os CW hiperbólicos eles têm a propriedade de sombreamento, mas eles têm um pouquinho mais, eles têm a propriedade de L sombreamento, que o Wellington definiu na última aula. Tá? E a propriedade L, eu vou só relembrar um pouquinho da definição. A propriedade de sombreamento, em geral, no caso hiperbólico, né, diferenciável, toda pseudo-órbita ela é sombreada, para todo epsilon tem um delta, toda delta pseudo-órbita é epsilon sombreada, e ela é epsilon sombreada por um único ponto, né, que é dado pela expansividade. Né? Ou seja, a unicidade desse ponto que sombreia vem da expansividade. Tá? Aqui, no caso que você tem essas ferraduras, né, e tal, esses conjuntos de Cantor que ficam na mesma bola dinâmica, são muito pequenos, não tem como você ter unicidade, né, das sombras. Tá? De fato, você vai ter um conjunto de Cantor de diferentes pontos que sombreiam as mesmas pseudo-órbitas. Tá? Então, a gente nunca vai conseguir um sombreamento como no caso hiperbólico, mas a gente consegue essa propriedade de L sombreamento, que ou seja, não dá muita informação sobre a quantidade de pontos que sombreiam, mas dá informações assintóticas também, tá? E que é útil para a gente em algumas coisas. Tá? Então, ou seja, você consegue sombrear as pseudo-órbitas, né? Ou seja, a gente prova a propriedade de sombreamento, ou seja, CW hiperbólico satisfaz a propriedade de sombreamento. Toda delta pseudo-órbita, elas vão ser epsilon sombreadas, vão ter vários pontos que sombreiam. Mas se por acaso, além dessa pseudo-órbita ser uma delta pseudo-órbita, ela for uma pseudo-órbita no limite, quer dizer que, ou seja, os pulinhos que você vai dando, eles são pequenos, mas eles vão cada vez ficando menores. Tá? Então, se você for pensar em termos numéricos de simulações de sistemas dinâmicos, isso quer dizer que os erros que a sua simulação permite vão ficando cada vez menores com o tempo. Tá? Bem, isso é possível de ser feito na prática, de maneira geral, assim, você consegue melhorar os erros que você, enfim, tem nos seus sistemas. E aí você sempre consegue um ponto, ou seja, pseudo-órbitas dessa maneira, que são delta pseudo-órbitas e limite ao mesmo tempo. Então você sempre consegue sombrear, epsilon sombrear, né? E sombrear no limite também. Tá bom? Consegue? Tá? Então você tem, ou seja, delta pseudo-órbitas são epsilon sombreadas da maneira usual do sombreamento. Mas além disso, as pseudo-órbitas que forem pseudo-órbitas no limite também, então você consegue sombrear também no limite. Tá? Além de sombrear epsilon, você sombreia no limite. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, além de estar próximo da realidade, né, essa simulação numérica, além de estar próximo da realidade, ela vai ficando cada vez mais próxima quando você itera para o futuro. Tá? Tá. E aí, tá, então o teorema é que, de fato, os CW hiperbólicos têm essa propriedade de L sombreamento. Tá? Os topologicamente hiperbólicos têm. Tem uma mais forte, né, para dar unicidade, mas a gente tem essa propriedade de L sombreamento. Tá? E ou seja, uma vez que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a prova do L sombreamento, mas eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o que isso dá para a gente de propriedades dinâmicas para os CW hiperbólicos. Isso, né? E primeiro a gente tem uma caracterização aí da propriedade de L sombreamento, que bem, é a seguinte, ou seja, o L sombreamento ele é equivalente à propriedade de sombreamento, junto com essa estrutura de produto local, que a gente chama de estrutura de produto local assintótica, que é um pouquinho mais forte também que a estrutura de produto local usual, mas a gente pede que pontos próximos intersectem os estáveis locais assintóticos com instáveis locais assintóticos. Tá? Ou seja, a gente quer propriedades assintóticas. Né? Tá? Então, o L-shading ainda permite a gente ter essas propriedades, o L-sombreamento permite a gente ter essas propriedades assintóticas também, tá? Mesmo não sendo hiperbólicos. Tá?
De novo, só para entender, ou seja, a expansividade dá as propriedades assintóticas também, mas ela dá muito mais, ela dá a unicidade. Tá? Então, a unicidade de sombras é bem mais forte. Tá? Não é o que acontece no caso do CW hiperbólico, mas mesmo assim a gente tem essas propriedades assintóticas, que na prática são muito boas. Tá. Aqui talvez vale uma observação, que é o seguinte. Em geral, as propriedades diferenciáveis são muito complicadas de se provar na prática. Né? Então, se você tem uma simulação de um sistema dinâmico, é muito difícil de você ter propriedades diferenciáveis, de fato. Tá? Então, toda essa teoria que a gente faz de hiperbolicidade topológica e generalizações dela, né? A ideia é sempre você conseguir propriedades dinâmicas interessantes para uma classe sempre maior de sistemas que não são tão complexas de serem checadas na prática. Tá? Então, se você tem aí um sistema dinâmico aí, sei lá, na biologia ou em... peraí. Oi, desculpa, só me ouvindo? Porque acho que meu fone acabou a bateria. Tá bom. Então tá. Tá, então, a ideia é sempre essa, né? Você poder conseguir propriedades boas dinâmicas com menos de hipótese possível, né? Então, essa é a ideia que a gente tem de generalizar aí a hiperbolicidade diferenciável para esse contexto topológico e generalizar ainda a hiperbolicidade topológica a contextos mais gerais, tá? A ideia é sempre que, enfim, a gente faz teoria, né? Mas a ideia é que na prática, né, ou seja, que essa teoria seja um pouco mais simples de ser utilizada na prática, já que você tem menos hipóteses para checar de fato que o seu sistema satisfaz, né? Tá, enfim, temos uma caracterização aí da propriedade de L-sombreamento via essa estrutura de produto local assintótica e aí isso implica, por exemplo, que você tem um número finito de classes recorrentes por cadeia, tá? Então, os CW hiperbólicos tem essa diferença do caso N expansivos lá, que você sempre tem um número finito de classes recorrentes por cadeia. E aí tem uma certa outra propriedade que seria vista também como uma certa propriedade de caracterização, que seria que essas classes, que são um número finito de classes, tem duas opções para elas: ou elas são expansivas, ou elas possuem essas semiferraduras arbitrariamente pequenas, tá? Que são esses conjuntos de Cantor, que são semiconjugados ao shift de dois símbolos, que são periódicos, né? E ficam sempre pequenininhos. Ou seja, aquele fenômeno que acontece lá no pseudonósofo da esfera, né, das ferraduras que ficam em bolas dinâmicas pequenas, é exatamente o que acontece nas classes que não são expansivas, tá? Então, ou as classes são expansivas, ou elas são parecidas com o pseudonósofo da esfera, tá? Essa é que, de novo, é a moral da história, que o pseudonósofo da esfera, de alguma maneira, parece um bom modelo para o CW hiperbólicos, tá? Então, todos esses resultados indicam isso, né? Tá? Que o pseudonósofo seria um bom modelo para o CW hiperbólicos. Podem existir mais? Podem, mas eles têm que conter essas propriedades todas, tá? Então, eles também têm que satisfazer o L-sombreamento, também tem que ter um número finito de classes, e as classes têm que ser parecidas com o pseudonósofo ou com os topologicamente hiperbólicos, tá? Então, podem existir outros exemplos. Não sabemos provar de fato ainda que o pseudonósofo da esfera seria o único modelo, né? Mas acreditamos que os resultados meio que vão nessa direção de que a gente consegue ou hiperbolicidade topológica ou propriedades dinâmicas que são parecidas com o caso do pseudonósofo na esfera, tá? Tá, então como é que a ideia de provar a propriedade de sombreamento, no caso do CW hiperbólico, de novo, lembra no caso expansivo, a ideia é que você tem um homomorfismo expansivo que satisfaz a estrutura de produto local, a gente constrói lá o Fatih constrói uma métrica hiperbólica e a gente prova, via prova do Bowen, a propriedade de sombreamento, tá? Então, a ideia é que no caso do CW expansivo, se a gente supõe a CW estrutura de produto local, então a gente prova também a propriedade de sombreamento, tá? E aí, para isso, a gente precisa, ou seja, a CW hiperbolicidade, né, implica a propriedade de sombreamento, tá? Para isso, a gente precisa construir também o que seria uma métrica hiperbólica, só que a gente, de jeito nenhum, espera que
que os estáveis locais sejam hiperbólicos, né? Se comportem hiperbolicamente, né? O que a gente espera é que os contínuos estáveis locais se comportem hiperbolicamente, né? A gente já sabe que os contínuos estáveis locais são estáveis. Então, se você pega um contínuo estável local, vai iterando ele vai contraindo, né? E, de novo, a velocidade de contração, né, e tal, a gente gostaria que fosse exponencial. Uma vez que seja exponencial, a gente consegue provar a propriedade de sombreamento usando as técnicas do Bowen, né? E, claro, modificando uma coisa ou outra, né? Usando as técnicas do Bowen. Tá, então, o que a gente vai definir agora, falar um pouquinho, é exatamente como que se constrói uma métrica hiperbólica dentro dos contínuos estáveis locais, tá? De fato, não vai ser uma métrica, vai ser o que a gente vai chamar de CW métrica, mas ela vai ser uma maneira de se provar que os contínuos contínuos estáveis locais se comportam hiperbolicamente, tá? Tá. E aí, bem, como é que a gente define isso? Vamos com calma aí, porque a anotação talvez é um pouquinho pesada, mas a gente vai chamar de C de X o espaço de todos os contínuos, e o espaço é o espaço desses três essa tripla, né? São dois pontos P e Q do espaço, e o C seria um contínuo, tá? Então, um ponto desse conjunto é uma tripla onde você tem um contínuo e dois pontos desse contínuo que você fixou, que você marcou, tá? Então, a gente costuma dizer que esse é o espaço dos contínuos com dois pontos marcados, tá? Então, a ideia é que a gente possa analisar a distância desses dois pontos, P e Q, dentro desse contínuo C, tá? Mas que a gente precisa percorrer o contínuo inteiro, tá? Essa é meio que a ideia, tá? Então, para melhorar a notação, em vez de denotar esse ponto, essa tripla assim, a gente vai denotar assim, C e o PQ embaixo do C. Isso já quer dizer que o C é um contínuo e P e Q são dois pontos desse contínuo. Tá? E aí, bem, de novo, notação, a gente pega o CS epsilon de x como sendo o espaço dos contínuos que são estáveis locais, tá? Então, se você itera pequenos, CU de x, epsilon de x, como sendo os contínuos que são instáveis locais. Você itera para o passado. Só notação, tá? A gente vai definir o que seria a CW métrica nesse conjunto E aqui, que é o espaço dos contínuos com dois pontos marcados, tá bom? Então, aí o teorema seria esse daqui, né? Então, a gente consegue definir uma função no espaço dos contínuos com dois pontos marcados. Então, ele pega um contínuo, pega dois pontos nesse contínuo e associa um número real, tá? Se você troca os dois pontos do contínuo, você tem um outro número real, tá? Se você troca o contínuo e mantém os dois pontos, imagina que você tem um outro contínuo que contém esses dois pontos, você também muda o número real, tá? Então, o número que você associa depende do contínuo e dos dois pontos que você pega nesse contínuo. E aí, essa que seria a nossa métrica hiperbólica, uma métrica no espaço, no seu espaço X, no espaço métrico, né? Mas ela é uma função no espaço dos contínuos com dois pontos marcados. Tá? E aí ela tem essa propriedade métrica, bem parecida com a métrica no espaço, só que ela está definida no E, né? Ou seja, ela é sempre maior ou igual que zero, ela só é igual quando o contínuo é só um ponto. Ela é simétrica com relação aos pontos que você marca nos contínuos. Você tem uma desigualdade triangular dentro de contínuos desde que eles se intersectem, né? Tá? E essa propriedade que seria, seja, o que a gente precisa, a gente precisa de todas essas, mas de fato se você pega um contínuo estável local e aí você itera esse contínuo estável local para o futuro, então você vê contrações exponenciais, tá? Com essa métrica, essa CW métrica que você define, tá? Com essa função nova que você define, tá? Então, de novo, a ideia é que o contínuo estável local, você sabe que ele é estável, tá? Você não tem muito controle da maneira que ele vai contrair quando você itera, mas você sabe, mas de novo, isso é um problema da métrica, não é um problema de fato da dinâmica, e você consegue, arrumando a métrica, agora não é uma métrica no espaço, é um pouquinho mais complicada, né? Mas você consegue, de fato, contrações exponenciais nos contínuos estáveis locais. Tá? Essa é a ideia. E também nos contínuos instáveis locais para o passado. Tá?
E uma última propriedade que é útil é que você tem uma compatibilidade entre a métrica no espaço, de fato entre o diâmetro no espaço e essa função D no espaço dos contínuos com 2 pontos marcados. Tá? De modo que se você tem um contínuo com diâmetro, se para todo delta tem um gama, se você tem um contínuo com diâmetro menor que gama, tá? Então necessariamente essa função D fica menor do que delta. Essa função D fica pequena desde que você pegue contínuos suficientemente pequenos. Tá? E isso vale para todo par de pontos que você marca e também vale ao contrário. Né? Se você consegue... e aqui nem é para todo, é para algum par, mas se você consegue que um contínuo com 2 pontos marcados que tenha um valor pequeno para essa função, então ele também não tem necessariamente um diâmetro pequeno, relativamente pequeno. Então você tem essa compatibilidade entre o diâmetro e essa função D. Tá? Então a ideia é que a gente vai provar a propriedade de sombreamento utilizando essa função D, que você tem essa CW métrica hiperbólica, e aí usa a compatibilidade para levar o sombreamento para o espaço com diâmetro, tá? com a função original. Tá, e aí a gente meio que vai adaptar a prova do caso hiperbólico, que é a prova do Bowen, para o nosso caso CW hiperbólico. Tá? Tá, então esse é um pouquinho técnico, mas é o principal passo ali para provar o sombreamento no caso CW hiperbólico. Tá? Então, isso. Então, isso prova a propriedade de sombreamento. E para provar a propriedade de L sombreamento, de fato, eu volto até um pouquinho aqui, aí a gente observa que o L sombreamento é equivalente ao sombreamento junto com a estrutura de produto local assintótica. Só que como a gente tem uma CW estrutura de produto local, e os contínuos estáveis estão contidos nos estáveis locais assintóticos, então a gente tem em particular essa estrutura de produto local assintótica e tem o L sombreamento. Tá? Tá, aí sobre isso é o seguinte, a gente tem aquela definição de CW1 expansividade, que seria que a bola dinâmica por contínuos ela seja trivial. Né? Tá? A gente pode generalizar um pouquinho isso, porque a gente chama de CWN expansividade, e é que a bola dinâmica por contínuos de qualquer ponto contenha no máximo N pontos. Seria o análogo N expansivo, ou seja, a gente tem o topologicamente hiperbólicos e a gente tem os N expansivos com sombreamento, e aqui seria o análogo, a generalização análoga aí, no caso o CW hiperbólico. Né? CW hiperbólico a gente pode generalizar isso ali por CWN hiperbólicos. Né? Então, e aí, então a gente diz, né, que um homem é CWN hiperbólico, seria CW hiperbólico e CWN expansivo. Né? Então quer dizer que se você pega... Né? Você pode olhar da seguinte maneira também, se você pega 2 pontos próximos, o contínuo estável local intersecta o contínuo instável local, em algum conjunto, a gente só fala que eles se intersectavam, né? Mas aqui a gente está falando como é esse conjunto da interseção, né? Que eles podem ter no máximo N pontos, tá bom? Eles se intersectam no máximo em N pontos, tá? E aí... Tá, então, um primeiro teorema, e aí esse teorema é exatamente o que... a relação daquele teorema do Alfonso que eu citei no começo, que CW1 expansividade é equivalente à expansividade em superfícies. Tá? A gente prova, só que aqui a gente não precisa de superfície, a gente prova em qualquer espaço, né, que de fato CW1 hiperbolicidade é equivalente à hiperbolicidade topológica. Tá? A prova disso meio que dá uma ideia da prova do teorema do Alfonso. As provas são razoavelmente parecidas, mas de fato a ideia é mais ou menos assim, olha, se você não é expansivo, você tem 2 pontos na mesma bola dinâmica, e se eles estão na mesma bola dinâmica, você consegue intersectar os contínuos estáveis e instáveis deles num outro ponto, e se você pega esse contínuo instável, você itera ele para trás, tem um primeiro momento onde ele cresce, tá? Mas não muito, e aí então você tem esse contínuo instável que cresceu aqui, tá? E aí você consegue intersectar agora o contínuo, ou seja, mas como esses caras estão na mesma bola dinâmica, não quer dizer que eles ficam sempre próximos para o passado, o contínuo instável cresce, que liga eles, tá? Mas aí, como eles ainda estão próximos, você consegue intersectar de novo o
o instável local com o estável local. Ou seja, esse contínuo instável cresceu, não é mais instável local, porque ele cresceu. Tá? Mas aí você vai, como eles estão próximos, você intersecta de novo o instável local do cara com o estável local desse cara. E aí você obtém agora uma segunda interseção, né? Aqui em cima, com esse outro cara aqui embaixo, tá? Enfim, mexendo as mãos aqui. E aí você contradiz a CW hiperbolicidade, né? Então, se você não é expansivo, você contradiz a CW1 hiperbolicidade, criando uma segunda interseção aí dos contínuos, tá? Então, os CW1 hiperbólicos, então, não tem nada de diferente com os topologicamente hiperbólicos. De fato, os pseudonódulos da esfera e todos aqueles exemplos que a gente falou na esfera também, eles são CW2 hiperbólicos, porque são conjugados com pseudonódulos da esfera, que é CW2 hiperbólicos, os estáveis intersectam os instáveis exatamente em 2 pontos. Eles não são CW1 hiperbólicos. E aí, se você quiser construir CWN hiperbólicos para N arbitrariamente grandes, você pega o produto desses caras, né? Mas aí você está em dimensões mais altas, tá? Então, de fato, em superfície, a gente não sabe construir um CW3 hiperbólico, por exemplo, que não seja CW2 hiperbólico. Seria legal fazer algo assim, não sabemos. Não sei nem se existe, né? Sei lá, de novo entra com esse problema da caracterização na esfera, né? Tá. Que os exemplos são CW2, né? Tá. Enfim, e aí, para terminar... peraí, deixa eu tirar isso aqui. A gente tem, enfim, essa tabela de implicações aqui, né? Você tem primeiro essa teoria topologicamente hiperbólica dos expansivos com sombreamento, tem essas generalizações de N expansivos com sombreamento, né? Finitos expansivos e contavelmente expansivos com sombreamento, todos contidos na teoria dos CW expansivos com sombreamento. E por outro lado, a gente tem uma outra teoria completamente diferente, que seria a teoria dos CW hiperbólicos, e aí os CWN hiperbólicos, né? O CW finito hiperbólico, enfim, a gente não tem exemplos aqui ainda, mas poderia definir, tá? Tem que explorar um pouco mais aqui essa coluna, a gente começou agora, enfim, tem muita coisa para fazer aqui ainda. E de fato, os CW hiperbólicos também estão dentro dessa teoria de CW expansivos com sharing, né? Tá? Então, a gente tem essas duas maneiras de se generalizar aí a hiperbolicidade topológica dentro desse mundo CW expansivo com sombreamento. Tem muita coisa para explorar aqui ainda, tanto dos dois lados, tem problemas para resolver aqui, e de fato tem problemas que a gente está atacando até um pouco mais geral, que seria o caso sensível, as condições iniciais, que a gente está trabalhando aí com a Mayara, com a Margot. Enfim, eu diria que é uma área que ainda tem bastante a ser explorada aí, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista de aplicações, porque, de novo, a ideia é que você... ou seja, uma vez que você tem menos hipóteses para se checar, né, e hipóteses que talvez sejam um pouco mais simples de serem checadas do que diferenciabilidade e como a derivada se comporta, você possa aplicar essa teoria em situações mais gerais aí, né? Ou seja, nas aplicações, né? Em outras teorias, sei lá, na biologia ou por aí vai, tá? Enfim, eu espero que vocês tenham tido uma ideia aí, né? A ideia foi falar assim de como é a teoria topologicamente hiperbólica no começo e as generalizações que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos e ainda vai continuar trabalhando, porque tem muita coisa para explorar, tá? Foi um prazer falar aqui, realmente agradeço aos que ficaram até o final aí, que conseguiram suportar aí a toda a conversa e os detalhes, porque, enfim, matemática sempre muitos detalhes, né, e muito técnicos, detalhes muito técnicos, mas eu tentei sempre colocar aí de um ponto de vista mais de ideias, né, e ver como que a gente tem colocado essas ideias em prática aí nessa teoria de generalizar a hiperbolicidade topológica, tá? De fato, esse mundo, né, além da hiperbolicidade, tem sido trabalhado no mundo diferenciável há muitos anos já, tá? Tem muita teoria feita já, tem livros sobre o assunto do ponto de vista diferenciável, mas desse ponto de vista topológico é algo que a gente que tem sido pioneiro aí, né, digamos assim.
Tem um pessoal da Polônia, tem um pessoal aí na Coreia, no Uruguai, o Jesus também que tem entrado junto com a gente, também o pessoal no Japão, e enfim, tem gente que está entrando também aí na onda. Eu espero que a gente consiga aí sempre atrair mais gente para trabalhar no assunto, porque, enfim, são assuntos novos, são assuntos que podem ter utilidade aí na matemática aplicada também, e assuntos que têm dado frutos e que podem dar muitos ainda, né? Porque tem muitos problemas. É uma direção que a gente tem explorado. É uma direção nova, né, que a gente tem explorado, digamos assim, dentro dos sistemas dinâmicos, e eu acredito que tem muita coisa para fazer ainda, então é um bom lugar de se trabalhar, digamos assim. Bem, espero que vocês tenham gostado do curso. Foi um prazer enorme falar aqui e falar das coisas que a gente fez nos últimos anos aí, que foram trabalho pesado e trabalho bem organizado e muito interessante, né? E que eu realmente gostei de fazer, gostei de trabalhar com o Wellington e também com o Alfonso e o Gates. Foram enfim, foi bom começar a trabalhar essa colaboração com eles. E também com o Jesus a gente começou, de novo, como eu falei, a gente falou aí talvez lá no começo, é que esse seria uma maneira de ver toda essa teoria, né? Ou seja, sistemas dinâmicos a partir de sistemas dinâmicos discretos e homeomorfismo. Mas se você falar sobre equações diferenciais e fluxos, ou até ações mais gerais, você pode também tentar fazer toda essa teoria, e um dos trabalhos que a gente tem com Jesus é um pouquinho nessa ideia aí para fluxos. E também a Margot, a minha aluna de doutorado, está também fazendo muito sobre essas coisas para fluxos, né? Enfim, tem várias maneiras de se explorar tudo isso, né? Enfim, também uma das coisas que a gente não fez, de fato, é explorar aplicações. Mas seria, de fato, interessante ver aplicações disso em outros lugares, né? Então, obrigado. E se o Wellington tiver mais alguma coisa para acrescentar, passo a palavra aí. Também agradeço ao Jesus aí pelo convite e pela oportunidade.